Olá, galera, tudo bem? Pessoalzinho aí do primeiro ano do médio. Estou gravando um vídeo aqui da lista de revisão para a prova que eu marquei para vocês. Eu enviei uma lista para vocês, está lá no SAS Sala de Aula, e vou fazer a resolução aqui das três primeiras questões nesse vídeo. Depois eu envio um outro vídeo para vocês com as outras três questões. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar da função do segundo grau, que a gente estudou aí nos capítulos 12 e 13. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então essa é a nossa lista, os capítulos 12 e 13, a gente estudou aí a função do segundo grau. Esse primeiro exercício, ele dá lá uma função do segundo grau e ele vai pegar alguns pontos importantes aí para que a gente entenda a função do segundo grau. Então, eu já trouxe aqui a questão. Ele fala assim: considerando a função f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 16, resolva os itens a seguir. Então, ele fala assim: primeiro, né? Qual é a concavidade do gráfico dessa função? Então, a gente estudou aí essa função do segundo grau, que o gráfico é uma parábola, e como esse coeficiente A aqui é positivo, o coeficiente aqui da frente é 1, a gente tem uma parábola com concavidade para cima, né? É o que a gente fala quando o A é positivo, a gente tem a carinha feliz, quando o A é negativo, a gente tem a carinha triste. Então, qual é a concavidade do gráfico dessa função? Ele tem aqui concavidade para cima, tá? Então, concavidade, e estou escrevendo com o mouse, então fica um pouco pior, concavidade para cima, tá? Então a gente tem essa carinha feliz aí, concavidade para cima, pois o A aí é maior que zero. Acho que aqui ninguém tem mais dificuldade quanto a essa questão, tá? Então, concavidade para cima. Depois ele fala assim: determine o ponto de intersecção da parábola com o eixo das ordenadas. Determine o ponto de intersecção da parábola com o eixo das ordenadas. Então, a gente tem lá o eixo x, a gente falou o eixo das abscissas, e a gente tem o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, ele está perguntando, já que a parábola tem concavidade para cima, aonde que essa parábola ela vai cortar, né? A gente fala cortar entre aspas, aonde vai ser a interseção não, aqui é intersecção da parábola com o eixo das ordenadas. Então, essa parábola ela tem concavidade para cima. Basicamente, eu queria saber aonde ela vai cortar aqui, aonde ela vai tocar esse eixo das ordenadas, tá? Repare que a gente fala o seguinte, ó, esse ponto que está em cima aqui do eixo Y, vamos dizer que eu não sei as coordenadas dele, tá? Eu não sei quanto que é o Y dele, aonde ele está cortando o eixo Y, mas se eu descer aqui em direção ao eixo X, eu sei que o X é zero, tá? Então, quando ele intercepta o eixo Y, eu não posso não saber a princípio o valor de Y, mas se eu descer aqui, eu sei que o X é zero. Então, para achar esse valor, a gente vem aqui na função e troca o x por zero. Ó. 0 ao quadrado, zero, vezes 1, zero, menos 10 vezes zero, zero, mais 16. Então, essa parábola ela vai estar cortando o eixo aqui no 16, tá? Então, o nosso y aqui determine o ponto. Como ele pediu o ponto, tá? Então, todo ponto ele tem as duas coordenadas. Então, ele é zero em x e 16 em y, tá? A gente fala, na verdade, que sempre que ele estiver aqui cortando o eixo Y, o x vai ser zero. Se o x for zero, ele vai anular essa parte e essa aqui. Então a gente fala que ele vai fazer a intersecção aqui no próprio valor 16 aqui, que é o c da minha função. Então, determine o ponto de intersecção. Ele vai cortar sempre aqui no C, a gente diz, né? Na aula a gente fez isso e alguns de vocês aí perceberam isso. Mas é essa questão, por que no C? Porque o x era, aí ele anula essa parte, essa que depende de x, e aí dá o termo independente, tá? Então, o item B seria isso. Depois ele fala assim:
determine os zeros da função. Os zeros ou o que a gente chama as raízes da função. A minha parábola ela tem concavidade para cima, ela vai descer aqui. Será que ela tem zeros? Né? Porque ela pode não ter. Será que tem raiz? Então, o zero da função vai ser quando essa função zerar. Tá? Se eu pegar a função aqui, ó, deixa eu mover um pouco aqui. Se eu pegar essa função x ao quadrado, tá? Vou fazer aqui. X ao quadrado menos 10x mais 16, quando que essa função vai zerar, né? Então eu falo assim, quando que ela vai ser igual a zero? Por isso que ele chama o zero da função, que a gente chama de raízes também. Então, essa função vai zerar, quando é igual a zero, na verdade, ela virou lá uma equação de segundo grau. Então, para eu achar a solução disso, eu posso usar lá a fórmula de Bhaskara. Então, venho aqui e faço que delta é igual ao b, ó, menos 10 ao quadrado. Aí eu faço menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o 16 aqui, que é o c. Então, eu vou ter que delta é igual menos 10 ao quadrado, menos 10 vezes menos 10, 100. Aí, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 16, menos 64. Tá? E o delta vai ser igual a 36. Também a gente estudou, fala assim, o delta aqui deu maior que zero. Então, eu posso dizer, ó, essa parábola aqui, ela vai cortar o eixo, a intersecção com o eixo em dois pontos. Ela vai ter lá as tais duas raízes, tá? Então, ela corta o eixo em dois pontos aqui, que eu não sei por enquanto, mas eu afirmo por causa do delta. O delta é o nosso discriminante, tá? Então, eu já tenho lá um ponto, a parábola corta aqui no 16, que é o próprio valor do C, sempre, e tem duas raízes. Como que eu acho as raízes, esses valores que zeram a função? Aí eu faço o Bhaskara. Então, venho aqui, ó, x igual ao contrário do b. Ó, o nosso b aqui é menos 10, então vai ficar 10. Mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, dividido por 2 vezes o nosso a aqui, ó, que eu já tinha marcado aqui, que é 1, quando não tem nada. Então, 2 vezes 1. Então, a minha primeira raiz, o primeiro zero da função, 10 mais 6 dá 16, dividido por 2 dá 8. Então, eu tenho aqui uma das raízes, 8. A outra raiz, o x2, vou chamar, 10 menos 6, 4, divide por 2 dá 2. Então, eu descubro que esta parábola, ela corta o eixo aqui das abscissas no 2 e no 8. Então, eu descubro mais uma característica. Determine os zeros da função. Então, ela vai zerar a função quando x for 0 ou quando x for 8. Tá? São os zeros da função. Repare que se eu trocar esses valores ó, aqui na função, vou aqui, 2 ao quadrado, 4, com 16, 20. E se eu fizer menos 10 vezes 2, vai dar menos 20. 20 menos 20, zero. Zerou a função, ó. Por isso que a gente chama de zero da função. Mesma coisa com 8, ó. 8 ao quadrado, 64. Com 16, 80. E menos 10 vezes 8, menos 80. 80 menos 80, zero. Zerou a função também. Então, esses dois valores são os zeros da função. Aí ele falou, né, já estamos terminando o nosso estudo aqui, determine as coordenadas do vértice. Então, a gente fala, esse cara aqui é o vértice. Ele tem um XV e ele tem um YV aqui, o tal do vértice, tá? A gente diz que quando a parábola corta o eixo em dois pontos e ela é simétrica, esse XV aqui está bem no meio, ó. Então, o valor que está no meio entre 2 e 8, se eu somar os dois, dá 10 dividido por 2, 5. A gente sabe que o XV é 5. Mas tem a fórmula do XV, porque às vezes ele pode não cortar o eixo, então você tem dificuldade de encontrar, que é o contrário do B dividido por 2 vezes o A. Então, eu faço aqui o contrário do B. O meu B é menos 10, o contrário é 10. E 2 vezes o A, que é 1. 2 vezes 1, 2. Portanto, eu vou ter esse XV aqui igual a 5, tá?
o x do vértice. Depois a gente vai conferir aqui, porque eu vou jogar essa função no GeoGebra para a gente ver aqui o gráfico. O xv é 5. Como que eu acho o YV, o y do vértice? Esse ponto de mínimo aqui da minha função. Eu tenho o valor mínimo e o x é o ponto de mínimo. Tem lá a fórmula do menos delta dividido por 4 vezes o a. Mas também eu posso jogar esse 5 na função. Eu sei o x, ele vai me dar o y. Então, se eu jogar 5 ao quadrado, 25, com 16, 41. E menos 10 vezes 5, menos 50. Eu teria aqui que esse YV seria menos 9, ok? Então, eu tenho isso aqui. Mas tem a fórmula também, porque às vezes eu posso calcular pela fórmula. Como eu já tenho delta, ó, menos delta, o delta é 36, o contrário do delta, menos 36, dividido por 4 vezes o A, que é 1. Então, vai dar 4 aqui embaixo, menos dividido por mais dá menos, 36 por 4, menos 9. Então, tem essa coordenada aqui em y, o valor mínimo que essa função atinge, tá? E aí, para a gente, então, as coordenadas do vértice aqui, ó, eu vou colocar aqui o vértice, ele tem coordenada 5 em x e menos 9 em y. Então, já a gente checa tudo isso. Aí ele fala assim, em quais intervalos a função é crescente e em quais é decrescente. Quando ele fala função, é o f de x, tá? Então, eu estou analisando o gráfico aqui da minha função. Então, em qual intervalo que a função é decrescente? Ó? Repare que esta parte aqui, ó, da função, ela vem decrescendo, diminuindo, 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 ela diminui até aqui o vértice, tá? Depois ela vai inverter o que acontece com ela. Ela começa a crescer depois, ó. Ela começa a ir para cima, crescente. Então a gente fala em quais intervalos a função é crescente. Ela é crescente, tá? Ela é crescente no intervalo lá que vem de menos infinito, ó, tá? Ele vem lá da esquerda, então de menos infinito ela decresce, decresce até o 5. Então a gente fala assim, ela é decrescente de menos infinito até o 5. Ela vem decrescendo, tá? Esse 5, como ele é um ponto comum início do decrescimento e crescimento, a gente coloca lá um intervalo sem fechar no 5, tá? Aberto, ela decresce aqui. E ela é depois crescente, deixa eu pôr um ponto e vírgula aqui, ela é crescente, né? Ela começa a crescer aqui a partir do 5, então eu coloco aqui do 5 e vai crescendo para o mais infinito, tá? O infinito é sempre um intervalo aberto. Tem gente que usa o parênteses aqui, eu uso sempre o colchete, tá? E por último ele fala, descreva o conjunto imagem da função, tá? Eu sempre falo para vocês, em sala de aula, falei, pensa lá no espelho que eu falo na parede. Então tem um espelho, eu me posiciono na frente, em frente ao espelho, vai aparecer minha imagem aqui, né? Magrinho assim, do jeito que eu tô. Então vai aparecer a minha imagem aqui lá no espelho. Não sou eu que estou no espelho, é a minha imagem. Aí vem uma outra pessoa em frente ao espelho, vai projetar a imagem dela. Vem outra pessoa, a imagem. Então eu sempre falo que a imagem que aparece no espelho é resultado de quem se posicionou em frente a ele, ok? E aí eu associo que a imagem é o resultado e na função, a gente fala que o resultado da conta é sempre o f de x ou o y. Então, o y ele representa o resultado, a tal da imagem. Então, quando ele fala descreva o conjunto imagem, eu vou analisar nesse gráfico aqui quais os valores que eu tenho para y, tá? Então, a imagem, vou colocar aqui que o meu conjunto imagem da função f. Quais os valores que eu obtenho aqui para y? Então, o meu y, o valor mais baixo aqui,
é o YV, o do vértice. Então, a minha função aqui, ó, abaixo de -9, ela não atinge. E a imagem é o Y. Então, eu falo que a minha imagem, ela começa no -9, o valor mínimo, e vai para cima aqui, para o infinito, tá? Então, o conjunto imagem é de -9 a infinito, porque isso aqui não para de crescer. Então, a gente teria aí algumas características importantes da parábola, tá? Eu vou só agora aqui digitar ela, ó, a parábola. Então, eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 16. Ó. Então, só para a gente ver o gráfico. Eu fiz um gráfico ali, mas eu fiz baseado no esboço. Ó, a parábola verde aqui, eu pego um ponto de intersecção de dois objetos. Quando eu clicar aqui, ele vai pegar a intersecção da parábola com o eixo das ordenadas, o y. Olha lá as coordenadas 0 em x e 16 em y. A gente falou isso, 0 e 16. A concavidade para cima. Ah, porque o A era positivo, eu já fiz esse esboço. Aí depois ele pediu para a gente, ó, determine os zeros da função. Os zeros são onde a parábola vai cortar o eixo das abscissas, ó. Vou pegar de novo as intersecções, ó. Aqui. Ele pegou B e C, ó. 2 e 0 e 8 e 0. Então ela está cortando o eixo nesses pontos. Aí a gente pegou depois o vértice 5 e -9, ó. Vou digitar aqui essas coordenadas. V igual a 5 em x, vírgula -9 em y. Ó, ele pegou o vértice aqui, o valor mínimo dessa função, tá? O ponto de mínimo da função. E aí ele falou que ela é decrescente aqui, ó. Repare que se eu pegar um ponto, vou mostrar isso aqui. Se eu pegar um ponto na função, eu vou movimentando. Aqui estão as coordenadas. Se eu for movendo ele, ó, reparem aqui do lado esquerdo, eu tenho o x e o y, que conforme eu vou aumentando o x aqui, ó, o y ali vai caindo, o segundo valor, vai decrescendo. Ele decresce até aqui, esse ponto, ó, até o -9. Aí eu começo a andar para a direita, ó, ele começa a crescer. Ele começa a crescer. Então a gente tem essa parte aqui, o intervalo decrescente, e essa parte, o intervalo crescente. E o y, ó, ele vem aqui, se eu traçar uma reta y igual a -9, então a minha imagem ela começa aqui no -9 e vai para infinito. Ó. Ela não para. O gráfico aqui, ó, ele vai lá para o infinito, do -9, não tem uma limitação na parte superior. Então a gente escreveu lá que o conjunto imagem era de -9 até infinito, ok? Então essa era a primeira questão. Eu tinha até feito em sala com vocês, mas eu quis passar aqui essa parte. Ficou um pouco poluído aqui, mas vocês podem acompanhar no vídeo e vendo aí cada situação que a gente. Eu falo que eu mais ou menos destrinchei a função como um todo. Eu sei a parte que é crescente, decrescente. Obviamente que aqui falta só uma coisa para quem é avançado com função de segundo grau, o estudo de sinal, mas a gente não entrou na minha turma ainda com essa parte. Mas eu tenho vídeos aí no canal falando de estudo de sinal. Então, se alguém quiser ver, pode ver, tá? E aproveitar aí para quem tá vendo, acompanhando, se inscreva aí no canal para dar uma força para a gente, ajuda bastante a gente, ok? Bom, vou para a próxima questão do trabalho. Bom, tenho aqui uma próxima questão, a questão 2 do trabalho, que a gente vai explorar um pouco o conhecimento que a gente discutiu do primeiro exercício, que foi conhecer alguns pontos importantes da parábola. Então, aqui ele fala, ó, um agricultor deseja cercar um terreno retangular, então ele está falando de um terreno retangular, tá? O retângulo aqui no mouse não fica tão bom, para fazer uma horta e dispõe de 72 metros de cerca. Então ele vai cercar esse terreno e ele tem 72 metros. E ele quer saber
Quais devem ser as dimensões do cercado para que o terreno tenha área máxima, tá? Então a gente vai pensar o seguinte, eu falo para os alunos, a gente poderia trabalhar aqui com algumas simulações. Eu viria aqui e falar, ó, vamos supor que eu coloque 20 metros de comprimento aqui de tela. Se eu usar 20 metros aqui, eu vou usar mais 20 metros aqui. 20 com 20, 40, vão sobrar 32 metros, eu vou colocar 16 metros aqui e 16. Então, essa seria uma configuração para eu cercar esse terreno. E aí, como ele está falando em área, se eu fizer 20 vezes 16, vai dar 320. Então, eu teria aqui 320 metros quadrados de área. Mas ele está pedindo a área máxima. Eu não sei se isso dá área máxima. E tem aluno que acha que a área é sempre a mesma. Então, eu busco uma outra configuração aqui e eu digo, vamos supor que eu tivesse usado 30 metros aqui no comprimento. Aqui eu teria usado mais 30, por ser retângulo. Daria 60 metros, sobraria 12. Eu usaria 6 aqui e 6 aqui. Só que aí o 30 vezes 6 daria 180 metros quadrados. Então você repara que eu perdi área com essa configuração. E eu estou atrás de descobrir qual é a área máxima, a maior área. Tá? Então, eu não sei as medidas. E eu estou mostrando que se eu mudo as medidas, essa área mudou. Então, o que eu vou fazer? Como eu não sei as medidas, eu vou adotar aqui e falar, ó, essa medida aqui vai ser uma medida X. E essa outra medida aqui, eu posso chamar ela de Y. Tá? Eu poderia, até seria melhor escrever ela em função de X, mas eu estou chamando aqui ela de Y. Não tem problema. Então, o que acontece? Eu sei que se eu multiplicar esse X pelo Y, vai me dar área, tá? E eu quero a área máxima, porque a gente multiplicou 20 por 16, deu a área, 30 por 6 deu a área. Só que essa área mudou. Então, eu falo assim, ó, eu vou dizer que a área está sendo dada pela multiplicação do comprimento X vezes o comprimento Y, a largura Y, tá? Só que eu tenho um problema que essa área, ela está dependendo de duas variáveis. Isso aqui seria um problema para mim. Então, eu falo assim, eu consigo mudar essa função? Eu vou atrás de pegar a informação que eu não usei no problema, que são 72 metros de tela. Então, eu falo, eu estou usando aqui um pedaço de tamanho X, aqui em cima um outro pedaço de tamanho X. Então, eu vou usar dois pedaços de tamanho X. Aqui é um pedaço Y, aqui é outro Y. Então, mais dois pedaços de tamanho Y. E aí eu falo, ó, isso aqui vai ser igual a 72, que é o que eu tenho de tela, tá? Eu posso dividir essa equação toda aqui por 2 para facilitar a minha vida. Aí eu tenho 2x por 2x mais 2y por 2y, 72 por 2, 36. Que seria esse pedaço de tamanho X, mais esse pedaço de tamanho Y, estaria usando metade, porque depois é outro X e outro Y. Então, ele estaria usando 36. E com isso, gente, eu consigo aqui escrever o Y em função do X, ó. Eu isolo o Y, ficaria Y igual a 36 menos X. Tá? Para que eu faço isso? Porque eu posso vir aqui na minha função área, que eu estou querendo a área máxima, e trocar a variável y. Y é 36 menos x. Então, ficaria aqui x vezes y. O que é y? 36 menos x, porque eu escrevi o y em função do x. Isto aqui vai me dar que a área, o cálculo da área vai ficar em função do x só. Eu tenho chuveirinho aqui, x vezes 36, 36x, e x vezes menos x quadrado. Eu consegui modelar o meu problema. Eu escrevi uma função, a função área dependendo só de x. E aí vem o conhecimento da questão 1. Isso aqui é uma função do segundo grau. Ah, se é uma função do segundo grau, e o meu A aqui é negativo, eu tenho uma concavidade, uma parábola com concavidade para baixo, tá? Eu estou querendo isso aqui, tá? Eu não estou
aqui traçando, calculando as raízes. Eu não preciso, tá? Neste momento. Eu só estou dizendo que nesse eixo Y eu tenho a área, tá? Isso aqui é o Y, a área, e no meu eixo das abscissas eu tenho X. Então eu tenho um problema em que a área, ela depende do X. E eu sei que, pela característica da função, ela é uma parábola com cavidade para baixo. Eu estou querendo a maior área. Eu estou querendo aqui o ponto, o vértice, aonde eu vou atingir a maior área, tá? E eu quero, na verdade, eu quero a dimensão ou as dimensões para atingir essa maior área. Então, eu quero descobrir qual é o valor x aqui que vai me levar à maior área. Porque eu quero a dimensão x. Então, eu estou querendo o xv, tá, gente? Eu quero o xv dessa função. Como que calculo o xv? A gente viu no vídeo anterior. Eu pego aqui o contrário do b, ó, o meu b é 36, então vai ficar menos 36, dividido por 2 vezes o a. O meu a aqui é menos 1, ó, então vou multiplicar por menos 1, vai dar menos 2. Aí eu vou ter menos 36 por menos 2, vai dar mais 18. Então, eu tenho aqui que o x, essa medida x que vai me dar maior área é 18. Deixa eu trocar a cor aqui. A maior área é 18. Vou pegar um marrom aqui. Então, esse meu x, ó, vai ser um rosa aqui. O meu x vai ser 18, essa medida. Se eu vou usar 18 aqui, lá em cima é 18. 18 com 18, 36. De 72 vai sobrar 36, vou dividir por 2. Aqui também vai ser 18. E aqui também vai ser 18. Então, na verdade, é um quadrado. Mas a gente tem que saber lá que o quadrado ele é considerado como um retângulo. O contrário, não. Nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado ele é considerado como um retângulo. Então, eu descobri as dimensões aqui. O meu terreno ele vai ter a dimensão de 18. Mas eu usei o conceito aqui que depois que eu percebi que é uma função de segundo grau, que quem me leva ao máximo, ao vértice aqui, é o XV. E eu tenho aqui a área máxima. Como ele pediu as dimensões do cercado, eu dei as dimensões. Mas se ele quisesse qual é a maior área, eu teria isso aqui, que é esse 18 vezes 18. Aí 18, vou fazer aqui 18 vezes 20, daria 360. Eu estou pondo 2 vezes a mais, tiro 36, daria aqui 324 metros quadrados. Repara que supera em 4 metros ainda aquele que eu tinha feito a simulação, ok? Então, mais um exercício aqui. Eu vou tirar um print aqui, ó, dessa função e eu vou desenhar ela aqui no GeoGebra. Então, deixa eu colar aqui função e vou digitá-la, ó. A área em função do x é igual a 36x menos x ao quadrado, ó. E ele vai fazer o gráfico aqui, tá? Reparem que eu nem me preocupei com os zeros da função, porque no meu problema o que me interessava era esse cara aqui, ó, o vértice, tá? Então ele está aqui, ó. Tá? Eu não me preocupei com isso, eu estava atrás do vértice. Então ele está dizendo ou está mostrando aqui, que neste eixo eu tenho a área, e no eixo das abscissas aqui eu tenho x. Então, é a área em função do x. O que aconteceu com o meu vértice? Ó, o meu x foi 18 e ele deu 324. Ó. Tá me levando lá ao ponto mais alto dessa parábola, o tal do vértice. Então, em x a área é 324, em y a área é 324 e o x é 18. Como ele pediu as dimensões, eu respondi, ó, x é 18 e y é 18, mas deu a maior área. Se eu quisesse a maior área, eu podia aplicar aqui o cálculo do YV. Faria lá o cálculo do delta dessa função, faria o menos delta sobre 4a, ok? Então, essa é a questão 2. Espero aí que vocês tenham entendido o propósito desse problema, tá? A gente montou aí. Você dá uma parada no vídeo, qualquer dúvida e vai refazendo, ok?
Bom, vamos ver a próxima questão aqui do nosso trabalho, a questão 3, para eu encerrar esse primeiro vídeo aqui. Então, vou tirar um print aqui da questão 3 e vamos resolvê-la aqui. Então, colei aqui a questão, questão 3 ainda, probleminha da função quadrática, tá? Olha lá que interessante que o Enem, isso é uma questão de Enem, no momento aqui, eu não sei de que ano, mas o Enem fez a cobrança desse conceito da função quadrática. Então ele fala assim, a temperatura T maiúsculo de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero, tá? Então, o T maiúsculo é a temperatura do forno. O cara liga o forno, vai esquentando, 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 é reduzida por um sistema a partir do instante T igual a zero. E varia de acordo com essa expressão. Então, ele tem T maiúsculo em função de T minúsculo. Ele fala que o T é o tempo em minutos, tá? Então, o T maiúsculo é o T de temperatura, o T minúsculo é de tempo. Ele traz uma função, fala que a temperatura ela está em função do tempo, do T minúsculo. E essa função diz que menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Ele fala que essa temperatura ela vai reduzindo em função do tempo, em função dessa expressão matemática, que a gente chama lá de função. Aí ele fala assim, por motivos de segurança, então você liga o forno, ele vai esquentando, esquentando, esquentando. Lá na parte, eu falo assim, mecânica, eh, em peças, eu trabalhei na empresa que produzia peças de trator, os fornos chegavam a temperatura lá de 800, 1.200 graus num setor, que era uma, fora, do lado de fora parecia um forno também que a gente trabalhava. Então, por motivos, esse 4 aqui não tem, tá? Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando a temperatura, que é o T maiúsculo, atingir 39 graus. Então, esse forno, ele só abre quando atingir 39 graus. Ele fica travado. Então, vamos supor que esteja lá com... atinja 1.200 graus. O cara desliga o forno, que é uma temperatura para um certo tratamento. O forno só vai abrir quando atingir 39 graus. Tem uma trava. Por quê? O cara abre esse forno a 1.800, esse vapor vem no rosto, derrete o rosto. Então tem lá uma trava de segurança para o forno. E esse forno só vai abrir quando tiver 39 graus. Ele quer saber qual o tempo mínimo de espera em minutos após desligar o forno para que a porta, a poda não, que a porta possa ser aberta, tá? Então, quanto tempo vai levar para eu poder abrir esse forno? Então, ele está dizendo, quanto tempo vai demorar para chegar em 39 graus? É a temperatura. Eu vou trocar aqui, ó, tá? Na função. Eu vou considerar que essa temperatura é 39. Então, vai ficar 39 igual a menos t ao quadrado sobre 2 mais 400. Tá? Então, qual é o tempo mínimo? O t minúsculo. Quanto que é esse tempo, tá? Eu vou resolver essa equação. Alguns alunos às vezes falam assim: ah, pega esse 2 e passa para lá multiplicando. Não posso, tá? Porque o 2 não é denominador de todo segundo membro. Eu não posso fazer isso. Então, o que eu posso fazer é passar o 400 para lá, ou tem gente que prefere tirar aqui o MMC e transformar numa fração só. Eu vou passar o 400 para lá, então vai ficar 39 menos 400 é igual a menos t ao quadrado sobre 2. Tá? Eu vou ter que 39 menos 400 vai dar menos 361 igual a menos t ao quadrado sobre 2. Aí, como eu tenho que isolar o t e esse 2 ele é denominador de todo segundo membro, agora eu posso passar esse cara para o outro lado. Então, vai ficar menos 361
vezes 2 igual a menos t ao quadrado. 2 vezes 300 dá 600, 2 vezes 60, 120, 720, 2 vezes 1, 2. Vai dar aqui menos 722, igual a menos t ao quadrado. Vamos corrigir aqui a função, que eu estava estranhando esse valor. Na verdade, nosso denominador aqui é 4, né? Então, cabe uma correção aqui. Vamos corrigir. Acontece. Na verdade, aqui, esse valor é 4. Então, aqui é 4. Aqui é 4. Esse cara que passa multiplicando aqui é 4. Então, ao invés de ser 2 vezes 361, é 4 vezes. Portanto, eu vou ter esse valor aqui corrigido, o dobro de 722, 1.444, tá? Então, corrigindo aqui 1.444. Então, agora está corrigido, igual a menos t ao quadrado. Como os dois membros aqui são negativos, eu multiplico isso por menos 1. Vou ter 1.444 igual a t ao quadrado. E aí o t, para isolar o t, eu passo essa potência 2 para o outro lado, tirando raiz. Então, eu vou ter como resultado a raiz quadrada de 1.444. É a temperatura, não, é o tempo que vai demorar. Quanto que é a raiz de 1.444? Sempre falo para vocês que 30 vezes 30, fácil de saber que é 900. E 40 vezes 40 é 1.600. E o valor que a gente quer aqui está entre 900 e 1.600. Então, a resposta está entre 30 e 40. Eu olho o final, o último dígito, se for raiz exata, provável que o Enem vai fazer isso, ele vai ser um número entre 30 e 40. Como esse valor está mais próximo do 1.600, a gente testa lá o 38 vezes 38. Porque outra hipótese para terminar em 4 seria 32, mas estaria muito perto do 900. Então, 38 vezes 38 aqui. Aqui dá para fazer 38 vezes 38? Dá para fazer 38 vezes 40 primeiro. Então, eu sempre faço assim. Aí você tem 4 vezes 38. 38 com 38, 76. 76 com 76, 152. Daria 1.520. Só que eu fiz 2 vezes a mais. Então, eu teria que tirar aqui 2 vezes o 38, que é 76. Então, de 1.520, se eu tirar 70, dá 1.450. Tira 6, 1.444. Portanto, neste exercício, a gente tem que o tempo que vai demorar para que eu possa abrir o forno vai ser um tempo de 38 minutos, tá? Como essa é uma questão do Enem, ela tinha lá as alternativas. Vocês buscarem aí na internet, vocês vão ver que demoraria um tempo de 38 minutos após esse forno ser desligado para ele chegar nos 39 graus e o funcionário poder abrir a trava, ok? Então, espero aí que esse vídeo tenha auxiliado vocês nas 3 primeiras questões. Lembrando aqui que, na verdade, na hora de copiar, eu tinha copiado 2 e o valor correto é 4. Então, a gente corrigiu aí no meio do trajeto, tá? Mas dava o tempo de 38, ok? Espero aí ter ajudado com essas questões, falando um pouco da utilização prática da função de segundo grau, e mais aí para frente eu vou gravar o outro vídeo, eu envio para vocês, tá bom? Se puder se inscrever, mais uma vez a gente agradece aí pelo trabalho que a gente tem para gravar os vídeos. Um grande abraço e até o próximo.